hoje nós teremos esse trecho, do versículo 97 ao 104. Eu gostaria de fazer a leitura desse trecho com os irmãos a partir do versículo 97. Diz assim: Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. Sou mais entendido do que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel a minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento. Por isso detesto todo o caminho da falsidade. Nós temos chegado então até este trecho e, obviamente, esse trecho está dentro de um contexto maior que nós temos ponderado nesses últimos meses, nesses últimos encontros conosco. E, logicamente, esse salmo está relacionado com todo aquilo, ou melhor, esse trecho que nós estamos estudando essa noite está relacionado com tudo aquilo que nós temos ouvido nesses últimos encontros. Desde o primeiro versículo, o salmista já deixou claro que ele tem desejo de andar nos caminhos de Deus, nos caminhos do Senhor. E a primeira frase, então, que ele traz nesse trecho, ele fala assim: quanto amo a tua lei. Se nós voltarmos a alguns versículos, puxarmos ali na nossa memória aquilo que nós já ponderamos juntos, ali no capítulo, no versículo 65 a 62, ele falou sobre algo desagradável à primeira vista que ele passou. Foi a correção, foi a disciplina que ele teve no Senhor. E mais para frente um pouco, nesses últimos encontros, nós temos visto que ele experimentou a fidelidade de Deus nas aflições. E agora então parece que o teor, o enfoque que o salmista tem, ele é um pouco diferente, né? Ele começa já dizendo, né? Quanto amo a tua lei. É interessante que ele fala sobre esse amor, né? Eu imagino que o verdadeiro amor pela palavra de Deus, em primeiro lugar, ele não é apenas uma devoção intelectual. Não deve ser uma devoção intelectual, não deve ser uma devoção religiosa, mas ele deve conduzir a uma experiência que irá transformar então a sua vida e a sua prática de vida. E essa posição perante a palavra, perante o amor que ele tem à palavra, então, ele sabe que é a fonte de sabedoria, e essa sabedoria é o que conduz à santidade. É isso basicamente que ele está dizendo nestes versículos aqui. Então, ainda meditando, né, nessa primeira frase que ele traz, quanto amo a tua lei. Eu começava dizendo, né, não é uma obrigação religiosa ou um peso ritual. E eu digo isso por quê? Porque eu conheço e você também conhece muitos daqueles que afirmam que amam a Deus. Tem frases decoradas, adesivos colados nos seus veículos, dizendo que amam a Deus. E quando você questiona essas pessoas, me fale mais um pouco sobre essa atitude que você tem perante a palavra de Deus. E você vai perceber que ele vai trazer algo como um peso, uma obrigação religiosa que ele tem, ou algum ritual, algo que ele tem que fazer para demonstrar então que ele ama, ou para dizer, para comunicar que ele tem essa consideração, esse amor pela palavra. E outra coisa que a gente pode ver também, comparando a Bíblia como qualquer outra literatura, é fácil gostar, para aqueles que gostam de boas histórias, gostam de literatura, é fácil você agradar, você se agradar de belas palavras. Eu gosto muito de alguns escritores,
procuro ler um pouco quando tenho tempo, porque eu aprecio aquilo que eles trazem. Você vê algumas construções de frases, por exemplo, de um dos maiores escritores aqui do nosso país, Machado de Assis. Quando você começa a ler aquilo que aquele homem coloca no papel, você fala, é diferenciado. Eu, se tivesse que dizer a mesma coisa que ele está dizendo, certamente eu não diria daquela maneira. Não tenho aquele refinamento, toda aquela beleza, toda aquela perspicácia para conseguir decifrar uma situação, né? Então, aqueles que leram conhecem o olhar oblíquo e dissimulado que um personagem pode ter. É muito bonito, né? E sim, é digno até de admiração, todas essas coisas. Mas não é disso que nós estamos falando aqui, não é disso que o salmista está dizendo quando ele ama a palavra. Não é um amor abstrato, não é apenas uma admiração que tem por uma construção gramatical, poética ou algo do estilo. E outra coisa também que muitas pessoas pensam que é, mas que na verdade não é. Não é um guia de consulta ocasional na adversidade. Não precisamos ir muito longe para pensarmos em pessoas ou em situações que isso acontece, em que a pessoa afirma que ama a palavra de Deus, e quando ele está passando por alguma aflição, aquilo não provém do seu coração. Talvez a pessoa imagine que possa fazer um tipo de barganha, né? Então, afirmando que ama a palavra, conseguir algo em troca. Então, não é nada disso que o salmista está ponderando, está colocando aqui, quando ele faz essa afirmação. E por que eu digo, por que eu falo isso? Porque ele continua dizendo, né? Ele continua dizendo o porquê que ele tem essa atitude perante a palavra de Deus. Nós temos estudado até aqui, visto todas as dimensões, todos os sentidos, todas as áreas da nossa vida que o salmista tem colocado a primazia da palavra de Deus. E não é diferente nesse trecho. E a primeira afirmação que ele faz quanto à palavra de Deus, a lei de Deus, está no próprio versículo 97. Ele diz assim: é a minha meditação todo dia. Quanto eu amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Isso já nos traz uma série de aplicações práticas para a nossa vida, como trouxe na vida do salmista. A palavra, ela deve ser, porque muitas vezes, infelizmente, não é. Nós temos pensado algo no estilo. A palavra, ela tem que ser a companhia diária, porque ela é o alimento da alma, e ela é fonte de prazer e fonte de orientação. E isso não de forma pontual, não de forma ocasional na nossa vida. É de forma constante. É a minha meditação todo dia. E creio que muitos caem justamente nessa parte. Será que a palavra de Deus tem sido a sua meditação todo dia? Se eu busco a Deus, ou busco a palavra de Deus conforme essas maneiras que nós citamos aqui, certamente que não é. Certamente que não é. A palavra de Deus tem que ser a companhia constante na nossa vida. E os próximos versículos vão deixar isso mais claro aos nossos corações. Por que essa importância? Porque ela deve ser, então, constante na vida do crente, na vida que afirma de fato crer na palavra do nosso Deus. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Se não há amor pela palavra, e isso eu creio que não precisaria estar dizendo aqui, todo aquele que realmente é um nascido de novo sabe do que eu estou falando. Se não há amor pela palavra, toda a vida espiritual enfraquece.
Toda vida espiritual enfraquece, quando não há amor pela palavra. Então, qual que é a maneira mais direta que nós temos para dizer se eu amo ou não qualquer coisa? É a constância. É o quanto do meu dia a dia, o quanto do meu tempo eu tenho aplicado nesse objeto que eu afirmo amar. Se não amor pela palavra, meus irmãos, todos nós sabemos muito bem disso. E essa é a primeira e mais direta lição que nós podemos encontrar nesse trecho. Se não amor pela palavra, toda a vida espiritual vai enfraquecer. Agora, é interessante que nós damos valor, empregamos nosso tempo a muitas coisas, porque elas nos trazem benefícios. Por que eu estudo para uma prova? Porque eu olho para o futuro e vejo que pode haver um benefício em eu prestar um exame, ou aprender uma profissão, ou conseguir aquilo que for. Eu faço um sacrifício de esforço na minha vida e busco algo que vai me trazer um benefício. E a vida do homem é assim. Se o homem não fosse dessa maneira, estaria morando tudo na caverna ainda, indo buscar água no riacho, vivendo sem nenhum tipo de conforto. Tinha um professor meu que dizia que a preguiça é a maior bênção do ser humano. Se o ser humano não fosse preguiçoso, ele estaria sempre da mesma maneira, sem evoluir. Justamente nós tendemos a buscar, avaliar as situações que acontecem na nossa vida. Nós fazemos escolhas por elas. Nós dedicamos esforço, dedicamos recursos e tudo aquilo que temos em busca dos benefícios que esse algo pode nos trazer. Agora, trazendo para a nossa realidade, no nosso trecho, se algo que tem benefício, se algo que vale o nosso esforço, vale a nossa diligência, vale o nosso amor, é a palavra de Deus. Veja comigo o versículo 98. Os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos. Coisa boa quando nós somos mais sábios que o nosso inimigo. Difícil ter um inimigo que é mais sábio que nós. Mas quando a gente vê o nosso inimigo fazendo alguma tolice, a gente agradece. Opa, estou tranquilo, meu inimigo é menos sábio do que eu. Os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos. Porque aqueles, ou seja, porque os teus mandamentos eu tenho sempre comigo. Ele reforça a ideia do primeiro versículo, de constância na palavra de Deus. A palavra está sempre comigo. Logo, a palavra estando sempre comigo, eu sou mais sábio que os meus inimigos. Nós pensamos naquilo que o amor pela palavra é. Agora vamos pensar um pouco sobre o que é sabedoria. O que é sabedoria? Nesse nosso trecho, ele coloca essa sabedoria numa classe de pessoas, que é do inimigo. Que tipo de sabedoria o inimigo pode ter? Seu inimigo? Não pense apenas numa pessoa, mas todos nós temos um inimigo que está nos rodeando como um leão, a todo instante, tentando nos devorar. Talvez não igual ao inimigo você possa ter, não sei, algum inimigo de carne e osso. Né? E talvez era disso primariamente que o escritor de Salmos aqui estava se referindo. Mas nós podemos extrapolar isso para a nossa vida como cristãos aqui no mundo. Então, pensando um pouco sobre sabedoria. Sabedoria, então, não significa aquilo que o nosso inimigo tem, que talvez seja o quê? Inteligência. Muitas vezes nós confundimos sabedoria com inteligência. Capacidade mental de raciocínio, rápido, aprendizado. Até hoje em dia estão querendo atribuir a circuitos eletrônicos a inteligência. Não sei até que ponto você já pensou sobre isso na sua vida. Será que
impulsos elétricos percorrendo condutores, chaves ligadas e desligadas, podem ser sabedoria. Muitos se desesperam ouvindo sobre isso. Muita literatura já foi escrita sobre isso. E não é novo, talvez. Mais de 100 anos as pessoas falam sobre isso. Capacidade de aprender alguma coisa. Capacidade de raciocinar. Ou talvez uma experiência ou uma estratégia humana. É muito preocupante, então, quando você tem um inimigo que ele é um bom estrategista. Pensando de uma maneira militar da coisa, de conflito. Se o seu inimigo é um bom estrategista, você não está muito bem. Se então nós imaginarmos sabedoria nesses termos, né? Então é possível então que algum inimigo seu tenha esse tipo de sabedoria. Como eu disse, talvez até uma máquina tenha esse tipo de sabedoria. Mas nós estamos pensando nisso aqui, e não é nisso que o escritor está dizendo. Ele está falando de uma sabedoria diferente. Os teus mandamentos me fazem mais sábios. Julgando pelo que ele está dizendo aqui nesse trecho, a sabedoria bíblica é fruto da presença constante da palavra no coração. É fruto da presença constante da palavra no coração. E o que isso traz, então? Quem anda na palavra, quem tem comunhão, quem tem conhecimento da palavra, quem deixa ser usado pela palavra de Deus, então ele discerne as armadilhas, resiste às seduções do mundo e não cai nas ciladas do inimigo. Porque, meus irmãos, é nisso que o mundo consiste, é nisso que o nosso inimigo atua, nessas áreas. Ele tece armadilhas para nós, nos seduz com muitas propostas, e assim ele cria ciladas para que nós, então, caiamos nelas. Mas graças a Deus, porque nós temos a palavra de Deus. E o que o salmista diz aqui: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos, ou do que o meu inimigo. Por quê? Porque eu estou sempre junto à palavra. É a palavra que vai fortalecer, ou que vai me suprir dessa sabedoria que eu preciso, então, para vencer o inimigo. É muito difícil falar dessas coisas e não lembrar do que Paulo diz em Efésios, no capítulo 6. Paulo dizendo ali aos Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra a sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos a couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do Evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, voltando ao raciocínio do salmista, ter a palavra sempre comigo, esse é o trunfo. Ter a palavra sempre comigo não é teoria, não é teórico, mas é o que? É um relacionamento
contínuo e prático com as verdades que o nosso Deus revela através da sua Santa Escritura. E o salmista continua ainda dizendo, no versículo 99, compreendo mais que todos os meus mestres. Então, primeiro ele falou a sabedoria dos inimigos, agora ele está falando sobre a compreensão, o entendimento dos mestres. Agora, se no versículo anterior ele falou de algo negativo, que são os inimigos, agora ele fala de algo que não necessariamente é negativo, a presença do mestre. Espera-se que se você tem um mestre, ele saiba mais que você, ele tenha algo a te ensinar. Se eu vou ensinar, se eu vou fazer com que alguém aprenda de mim alguma coisa, primeiramente eu preciso entender daquilo que eu estou ensinando. Nós temos alguns mestres aqui. Vinícius, por exemplo, ele é um mestre. Ele ensina alguns procedimentos, eu estou mentindo? Ele ensina alguns procedimentos que eu não faço ideia do que é. Justamente. Compreendo mais do que todos os meus mestres. Então, como nós dizendo, se alguém propõe a ser mestre de alguém, no mínimo, alguma coisa ele deve conhecer. E essa afirmação parece, então, meio paradoxal. Como que eu posso, então, entender mais do que aquele que se propõe a me ensinar, né? Mas, geralmente, a figura do mestre é aquele que obtém o seu conhecimento pelo seu mérito próprio. Você estudou com alguém para aprender o que você sabe hoje, certo? Talvez, depois de ter estudado o mínimo, você desenvolveu algo a partindo dali. Justamente isso que é o mestre. Mas aqui nós estamos falando desse entendimento que vem com o estudar, ou entendimento que vem com a prática de alguma coisa. Nós estamos falando do entendimento que vem através da sabedoria de Deus. Sabedoria divina. E como no versículo anterior, ele sempre dá a chave dessa afirmação que ele acaba de fazer. Ele diz assim: compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Uma coisa é você estudar um assunto, abre uma apostila, um livro, um artigo, e você vai estudar aquele assunto. Muitas pessoas abrem a Bíblia também para estudar dessa maneira. E você tem muitas pessoas ímpias que conhecem muito da Bíblia. Abriram e leram, e compararam datas e narrativas, e compararam isso com aquilo. Ou seja, você está fazendo uma leitura intelectual da coisa. Você está buscando conhecimento apenas daquilo que está te falando, mas não é isso que o salmista está dizendo, né, nesse trecho. Ele usa um termo diferente. Que medito nos teus testemunhos. Então, essa palavra meditar, então ela não tem apenas esse sentido de você buscar um conhecimento ali, mas sim de ponderar, refletir sobre aquilo. E muito além disso, deixar que o Espírito fale aos nossos corações. Essa é a grande diferença entre você apenas estudar para aprender e se tornar um mestre de alguma coisa, ou realmente você tem aquele conhecimento, porque você foi experimentado, você meditou, você gastou tempo lendo. E o Espírito de Deus agir na sua vida, te dando esse entendimento. Esse entendimento vem do meditar. A palavra de Deus, não só aqui, em vários lugares, ela nos convida, nos orienta a ter essa atitude perante a palavra de Deus. Por exemplo, Romanos capítulo 12.
trecho bem conhecido dos irmãos. Versículos 1 e 2 dizem assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E quando eu deixo a minha mente ser renovada, a conclusão do Paulo aqui é a mesma do salmista: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo ainda vai dizer um pouco mais na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, versículos 14 a 16, diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. É bem de encontro com aquilo que o nosso irmão, o pensamento que ele trouxe durante a ceia, comparando qualquer visão humana, a visão da carne sobre o nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então é da natureza do homem entender as coisas espirituais. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Então existe esse convite a meditar a palavra de Deus e deixar o seu poder transformador agir na vida do cristão. Então, a verdadeira sabedoria, então, ela não consiste na quantidade de informações que eu tenho sobre certo assunto. Não é o quanto eu conheço sobre o assunto que é a verdadeira sabedoria, mas o quanto eu sou transformado por ela. O quanto que essa sabedoria é mais excelente é a medida daquilo que ela transforma no meu modo de pensar, no meu modo de agir. E essa é a verdadeira sabedoria que vem da parte do nosso Deus. Voltando para o nosso texto. Versículo 100. De todo o mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Desculpa, é isso mesmo? Sou mais entendido que os idosos. Desculpa. Sou mais entendido que os idosos, ou que os anciãos, porque guardo os teus preceitos. Então, aqui mais uma vez ele compara então aquilo que ele obtém da palavra de Deus com aquilo que certas pessoas podem possuir. E algo que nós não podemos negar é que muito conhecimento e muita sabedoria existe naqueles que já viveram por muito tempo. Por que isso? Porque eles já passaram por experiências, estão no mundo há mais tempo que outros. No caso aqui, comparando com o escritor do Salmo, eles estavam se referindo àqueles que já estavam ali há mais tempo do que ele. E então, tiveram experiências acumuladas através da idade, do passar por essa vida. E isso é algo inegável, né? A experiência acumulada pela idade é algo realmente que deve ocorrer. E ele diz mais uma vez: sou mais entendido que os anciãos. Então, por mais que seja verdade que aqueles que já passaram por muitas coisas nessa vida têm conhecimento, têm sabedoria, têm entendimento, a verdadeira prudência, a verdadeira sabedoria, o verdadeiro entendimento não é apenas aprender como sobreviver aos acontecimentos da vida. Porque a experiência da vida é isso, né? Você passa alguma coisa, não devia ter feito assim, próxima vez eu vou fazer diferente. Então você vai, pulei esse problema aqui, esse problema não me pega mais, chega outro e assim vai, né? Mas a verdadeira prudência, o verdadeiro entendimento
Não é então sobreviver tão somente a esses erros que nós cometemos na vida. Passar por essas dificuldades que a vida nos impõe. Mas evitar esses erros, a luz da palavra. Uma frase que eu gosto muito diz assim: é muito bom você aprender com as experiências, principalmente com as dos outros. Você aprende da experiência de outro, você não paga o preço de ter aprendido. Sou mais entendido do que os idosos. Porque sei como evitar os erros, evitar os maus caminhos, através da luz da palavra de Deus. Livro de Provérbios, no capítulo 1. Versículo 7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria. É o temor do Senhor. Muito interessante o contexto aqui. É o ensinamento que está sendo passado de um pai para um filho. E o pai pode muito bem instruir o filho porque ele tem justamente isso, a experiência. Mas o que ele fala aqui é mais do que isso. Ele diz que de tudo que eu posso aprender e ensinar através das experiências que eu já vivi, algo é imensamente superior, que é o temor do Senhor. Porque o temor do Senhor vai te prevenir de ter que passar por certos caminhos, ter que aprender a duras penas. Tiago fala algo sobre isso também. A partir do versículo 13 do capítulo 3, Tiago diz assim: quem entre vós é sábio e entendido? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Existe uma sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão de toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena em misericórdia e de bons frutos, imparcial e sem fingimento. Essa, então, é a sabedoria que procede da palavra de Deus, que procede da pessoa de Deus. Né? E ela se difere da terrena, porque ela realmente pode transformar o caminhar de uma pessoa neste mundo. Então, concluindo essa trinca de qualidades, né, que o salmista coloca aqui, ele diz que a combinação mediante meditação constante na palavra, obediência prática, produz uma sabedoria superior à astúcia dos inimigos, ao conhecimento dos mestres e à experiência dos anciãos. Prosseguindo então, versículo 101. 101 e 102 dizem assim: de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Então é interessante a sequência de coisas que ele coloca aqui.
desviar-se do mal. Ele diz no versículo 101, de todo mau caminho desvio os meus pés. Essa palavra, né, desviar, ela não é algo acidental, né? Ela é algo que você tem a intenção de fazer. É um ato intencional. É algo ativo. Você tem que tomar a atitude e fazer. E é algo que deve ser contínuo. Desviar a primeira vez e cair as outras não serve para muita coisa. Então, é um ato intencional, ativo e contínuo, que é algo que ele faz aqui. De todo mau caminho desvio os meus pés. E pode parecer, no primeiro instante, porque geralmente isso acontece na nossa vida, né? Principalmente quando a gente é criança e está tentando ensinar alguma coisa, ou quando nós somos pais, estamos tentando ensinar alguma coisa aos nossos filhos. Primeiramente, eles são motivados pelo temor a punições. Quem tem filho aqui sabe do que eu estou falando. Ele não tem toda aquela maturidade para entender. Ele sabe como opera lá. Tem que obedecer isso aqui, porque senão vai existir uma punição. Não estou afim de encarar essa punição. Eu deveria dizer assim. Mas aqui, a palavra de Deus está falando com um filho maduro, alguém que já tem um contato com a palavra, que já foi transformado pela palavra. Ele está dando um relato, então, de sua vida, de sua experiência. De todo mal caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Então, primeiramente, ele tem que a sua obediência não é guiada pelo medo da punição, mas por amor e comunhão a Deus. E ele traz embutido nisso uma verdade muito séria, e que muitos de nós, infelizmente, somos tardios em aprender. Não é possível amar a palavra e, ao mesmo tempo, trilhar os caminhos maus. Não é possível amar a Deus, amar a palavra de Deus, e, ao mesmo tempo, trilhar os caminhos maus. Olha o que ele diz: de todo mau caminho desvio meus pés para observar a tua palavra. São realidades mutuamente excludentes. Não pode ter um como o outro. E, infelizmente, nós sabemos, nós conhecemos, nós estamos sujeitos a isso no mundo. Nós vemos e muitas vezes caímos nesse erro de não sondarmos o nosso próprio coração e de querer buscar a Deus e fazer a vontade de Deus, trilhando caminhos pecaminosos. E ele nos alerta, então, quanto a isso. Não só nesse salmo, o Salmo 1, tão conhecido por nós, ele fala algo que não é tão diferente do que está aqui. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Quantas vezes, irmãos, nós temos andado no conselho dos ímpios? Bem-aventurado aquele que não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Segunda carta de Paulo a Timóteo, a partir do versículo 15, diz assim, capítulo 2, versículo 15, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, conhecimento da palavra do nosso Deus. Não apenas isso que ele fala, não apenas conheça a palavra, mas vamos ver o que ele continua dizendo. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Eu gosto de Paulo porque ele coloca os pingos nos is, coloca o nome de que está acontecendo aqui, né?
Ele vai falar um pouco sobre esses dois homens. Eles se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. Talvez esses homens tentaram conciliar o conhecimento da palavra com práticas pecaminosas. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Irmãos, isso é muito sério. Muito sério o que está sendo dito aqui. Não me aparto, versículo 102, não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Graças a Deus, porque Ele nos ensina. Graças a Deus, porque nós temos essa palavra pelo qual o salmista está discutindo e trazendo esses pensamentos para nós. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Mas não é pela nossa própria força. Nós conhecemos um pouco da força do homem. Especialmente quando ele está afastado da palavra de Deus. Que força tem um homem que está longe da palavra de Deus? Tito diz ali em sua carta, Paulo diz ali na carta, capítulo 2, versículo 11, diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Como a palavra de Deus é maravilhosa. E quando a gente vai olhando, e nós olhamos para nós mesmos como reflexo daquilo que nós podemos ver, o padrão que Deus tem para a nossa vida, e o padrão que Ele mostra nas Santas Escrituras, se você for uma pessoa honesta, você vai ficar preocupado, chateado, desesperançoso. Mas a palavra de Deus diz isso: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não é na sua força que você tem que colocar sua dependência. Meus irmãos, Deus não dá apenas mandamentos para nós. Essa é a visão que o mundo tem, ou que muitas pessoas têm acerca da palavra de Deus. Não, é um monte de ordenança e de coisa que eu tenho que fazer. É um monte de mandamentos, juízo. Meus irmãos, a palavra de Deus não é assim. Ele dá sim mandamentos. O próprio salmista experimentou isso e falou para nós nos trechos anteriores desse mesmo salmo. Ele experimentou esse juízo, sim. Mas nosso Deus, através da sua palavra, nos ensina, nos guia, nos capacita. Porque o crente, verdadeiramente, aquele que entende a palavra de Deus, sabe que sem ensino, sem correção, rapidamente nos desviamos, certo? Mas graças a Deus, porque é Ele que nos guia, é Ele que nos traz. A santificação é tanto ativa, então nós temos que
obedecer e rejeitar o mal. Porque obedecer não é unicamente fazer aquilo que é certo. Às vezes a gente tem essa impressão, não, obedecer é só fazer aquilo que é certo. Mas também é rejeitar aquilo que é errado. Nós não podemos fazer as duas coisas, não podemos buscar as duas coisas juntamente. Então a santificação é tanto ativa quanto dependente da graça, do ensino de nosso Deus. Não me aparto dos teus juízos, porque tu me ensinas. Então, chegando agora mais para a conclusão dos nossos pensamentos dessa noite, versículo 103. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel na minha boca. A gente tende apenas a pensar aqui que o salmista está nos dando uma metáfora da palavra de Deus, né? Comparando a palavra, então, com outro sentido, né? Que é o paladar. Quão doces são as tuas palavras. E não apenas faz isso, ele pega um alimento que é conhecido desde os tempos bíblicos, por ser um adoçante por natureza, algo agradável, algo que vale o esforço, algo que vale levar umas picadas de abelha para conseguir, talvez. Né? Mel era antigamente o maior símbolo de prazer e fartura. Quando Deus está falando ali a Moisés, o povo está no Egito, e ele fala assim para Moisés dizer para o povo que irá levá-los para uma terra. A terra que é conhecida por duas coisas. Da fartura de duas coisas. Leite e mel. Logo talvez um judeu ouvindo isso, um israelita ouvindo isso, essa expressão mel, talvez ele diga, pera lá. Se existe como um povo, essa foi uma das primeiras promessas feitas por Deus para nós como povo. Então, mel talvez tivesse um sentido muito forte para o judeu. E de tão agradável que era, de tão doce que era, talvez o alimento mais gostoso que se poderia ter antigamente. E ele então é comparável ao deleite que então ele tinha na palavra de Deus. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que mel à minha boca. Salmos 19. A partir do versículo 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro, ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e do destilar dos favos. Essa comparação que o salmista faz com o mel, ela não é de modo nenhum rara nas Escrituras. O profeta Jeremias, ele faz também uma comparação sobre a doçura da palavra de Deus no capítulo 15, no versículo 16, ele diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração.
pois pelo seu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então, justamente ele faz essa comparação a comer algo, e esse algo será agradável, assim como o meu é. Então, a mensagem por trás então, dessa comparação que ele faz, né? Comer a palavra, então, significa o quê? Absorver, internalizar, apreciar e viver dela. Que convite maravilhoso que o salmista tem feito a nós. Que atitude perante a palavra de Deus ele traz, né? No versículo 104, então, último versículo nosso: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho da falsidade. Então, falando sobre o amor à verdade e o ódio ao erro. Alcançar, então, o entendimento que ele tem dito, né, por todo esse trecho, é obter o discernimento profundo, espiritual, fruto do relacionamento com a palavra de Deus. Não apenas leitura, né? Mas o meditar, o caminhar, o não se apartar, o valorizar, o apreciar a palavra de Deus. Quem ama a verdade, quem ama a lei de Deus, necessariamente odeia o erro, odeia o engano, odeia o pecado. Não existe neutralidade espiritual. E o relacionamento com a palavra, então, não é apenas um relacionamento intelectual, é afetivo, é prático e é transformador. Por meio dos teus preceitos consigo o entendimento. Por isso detesto todo caminho da falsidade. Falsidade é tudo aquilo que é o contrário da lei e as verdades da palavra de Deus. Concluindo então, meus irmãos, o amor pela palavra, ele gera uma sabedoria que é superior a qualquer fonte de sabedoria humana. Seja a astúcia dos inimigos, conhecimento dos mestres ou entendimento ou experiência dos anciãos. E esse amor se traduz em quê? Em prática. Desviar-se do mal, permanecer firme na verdade e depender do ensino contínuo da palavra de Deus. O ensino contínuo que vem de Deus. E a palavra de Deus, meus irmãos, ela não é um peso. Ela é doçura, deleite e prazer real e diário. E o verdadeiro discípulo do nosso Deus, ele ama profundamente a verdade. E, por consequência, odeia todo o caminho de falsidade, de engano. Que nosso Deus nos abençoe e nos dirija, a fim de que nós tenhamos, como Ele mesmo diz, um alvo. Nós temos um alvo na nossa vida, que foi o proceder do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele foi o homem perfeito. Nós somos orientados pela palavra de Deus a caminhar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Aquele que é o autor dessas palavras que nós acabamos de meditar. Amém, irmãos?